Agora iremos falar sobre a aba Funções. Essa aba Funções, ela realiza uma determinada função para os computadores aqui do lado esquerdo. Isso depende do quê? Depende da ação que nós queremos realizar, aqui que tem aqui embaixo. Somente selecionado, então a função que nós realizarmos aqui vai ser para os computadores selecionados. Podemos colocar grupos selecionados. Então, se eu colocar aqui ligar os grupos selecionados, então ele vai ligar todos os computadores de todos esses grupos. Todos conectados, ele vai realizar a função para todos os computadores que estão conectados com o usuário. E vai ignorar quem está sem o Acronos, vai ignorar quem está na tela de login e assim por diante. Vamos desligar todos os computadores que estão na tela de login. Então, se eu clicar desligar os computadores que estão na tela de login, vai desligar esses 5 computadores. Somente este grupo. Então, desligar. Ele vai desligar todos esses computadores deste grupo. E ele vai desligar todos os computadores que eu tenho cadastrado aqui. Este. Então, essa é a ideia. Este 64 e alto aqui seria para fazer acesso remoto. Então, o acesso remoto está por padrão 64 cores. Então, se queremos melhorar a qualidade de cor do acesso remoto, veja, ó, ele vai abrir. Eu vou colocar não, porque ele colocou para todos. Veja, então quando formos realizar uma função e tá uma dessas daqui que são vários computadores, ele pergunta antes se realmente queremos fazer o acesso remoto de todos os computadores ou qualquer outra função. Então, não, somente selecionado, acesso remoto deste computador. Então, veja, a qualidade de imagem ela está bem ruim, assim, comparado com uma alta qualidade. Por quê? Porque ela está em 64 cores. São poucas cores, mas uma velocidade boa, excelente, né? É bem rápido, ou seja, maior qualidade, menor velocidade de resposta. Veja, você clica, ele já responde, então tá bem. E o alto, ele autodimensiona a tela. Então, vamos colocar aqui 8x8, ou seja, ele vai colocar a tela tamanho padrão e todas as cores. Aí faço o acesso remoto. Aí vamos ver que a qualidade melhorou e agora ele não autodimensionou a tela, ele colocou essas barras horizontais e verticais. Veja que mesmo assim a velocidade é boa de resposta. Clica e ele já responde. Então depende da sua rede. Então se a sua rede não for muito rápida, funcionar um Wi-Fi e não for muito rápida, é aconselhável usar 64. Do contrário, pode deixar sempre em todas as cores que isso vai ter uma resposta boa. Então vamos lá, as funcionalidades. Ligar. A função ligar, ela liga o computador que está desligado. Por exemplo, esses computadores que estão desligados aqui. Eu posso ligar eles por aqui, mas para isso você precisa ter o MAC address deles cadastrado aqui no nosso servidor. Veja, aqui está todos os MAC cadastrados. Assim como na BIOS dos computadores, tem que estar habilitada essa funcionalidade de Wake on LAN, Wake by LAN, lá em Power Management. Então tem que ir lá habilitar, e aí a partir do momento que habilitou lá na máquina cliente e cadastrou os MAC address, quando você der um ligar aqui, você consegue ligar todos os computadores da sua rede. Por exemplo, se tem 500 computadores que você quer ligar pelo servidor, você consegue ligar os computadores aqui pelo Wake on LAN. Salvo redes que possuem VLANs, que as VLANs elas barram esse Wake, esse broadcast de Wake. Então, se tiver VLAN, ele pode barrar e você ligar o computador também. Conectar. O conectar, ele conecta um usuário, assim como nós vimos aqui, conectar. Então, esse conectar é este mesmo conectar. Então, ele pode tanto conectar um usuário que está na tela de login, assim como trocar de usuário. Se der conectar, você pode trocar um usuário, basta digitar o login dele aqui, né? Ou trocar o perfil dele. Então, esse conectar ele serve tanto para conectar um usuário como para conectar um perfil, um outro perfil. Vamos supor, em vez de uma web, um perfil chamado administrador. Bloquear, ele bloqueia o computador, desliga o teclado e mouse e coloca uma mensagem na tela do aluno. Então ele bloqueia a tela, coloca uma imagem de bloqueio e uma mensagem. Por favor, prestem atenção ou logo voltaremos. Então ele deixa bloqueado o computador. Aluno logoff, ele volta para a tela de login do Acronos, ou seja,
se fizermos um aluno logoff deste usuário, ele vai voltar para a tela de login, como acontece no computador 4. Desligar, ele desliga o computador. Reiniciar, ele vai reiniciar o computador. Processo, ele vai mostrar todos os processos que estão rodando no computador. Então eu consigo ver tudo que está rodando em background ou ativo na tela. E podemos finalizar. Então, se tiver algum processo que nós não queremos esteja rodando naquele momento, podemos finalizar o processo. Sites, nós vemos todos os sites que estão abertos naquele momento, naquele computador. Então, por enquanto, não tem nenhum site aberto. Então, não vai mostrar nenhum site. Então, aqui nós conseguimos selecionar o site e finalizar o site em questão. Remoto, faz o acesso remoto no computador. O modo aula, ele aciona o modo aula, ele compartilha a tela do servidor aqui para o usuário em questão ou para todos os usuários do grupo, assim como você pode compartilhar, por exemplo, o computador 9 para todos os computadores aqui da rede. Então você escolhe qual computador da rede vai compartilhar sua tela, seja o nosso aqui, né, este computador, ou um computador qualquer aqui do grupo. E pode disparar a tela dele para um ou para todos desse grupo em questão. Capturar, você pode selecionar vários computadores aqui e capturar a tela. Ele vai mostrar para você cada tela dos alunos. Você vai poder interagir com eles. Veja, você consegue interagir com todos. Cancelar, já vou explicar sobre essa tela. Aqui em cima, nós podemos dividir. Tem um arquivo chamado views.txt, fica na pasta c2.arquivos de programa /Cronos Tecnologias. Lá é um arquivo texto que você define o máximo de computadores que você quer ver. Por padrão vem 1x1, 2x2. Então você poderia estar colocando nesse arquivo em cada linha 3x3, 4x4, e você poderia expandir a quantidade de computadores nessa tela. Mas por padrão deixamos 2x2. Você pode selecionar esse item, somente visualizar. Veja, aí você não consegue controlar os computadores. Isso evita de você passar o mouse aqui na tela e mexer o mouse dos usuários, né? Então você deixa no somente visualizar. O tempo para trocar a tela, tá vendo? Ele tem uma troca de tela automática. Vamos colocar aqui 10 segundos. Você vai ver que a cada 10 segundos a tela vai trocando. Você não precisa ficar avançando aqui nos botões manualmente. Se você clicar aqui e avançar, veja, ó, tá vendo? Ele já está trocando. De 10 em 10 segundos ele vai lá e troca. Vamos diminuir mais um pouco, 6 segundos. Então, a cada 6 segundos, ele vai trocar os computadores. Aí você vai vendo o que está acontecendo nos computadores remotos. Veja, já chegou no final, computador 24. E já volta lá para o começo, que nós selecionamos. Nós selecionamos do computador 14 até o 24. E aí ele fica nesse loop aí. Você vai podendo assistir o que os alunos estão fazendo em sala de aula. Quiser parar, né? A tela, você simplesmente tira o item aqui de troca automática. Aí você pode trocar manualmente. Eu vou voltar nos computadores anteriores, assim como avançar. Então essa é a ideia aqui da parte de cima. Então, você pode atualizar a tela, sair, você pode mudar a qualidade de imagem, tá vendo? Então uma qualidade, se você entrar num site deixa eu tirar o somente visualizar, que tem gráfico, você vê que a imagem não é tão perfeita, né? Porque ele está em baixa qualidade. Veja. As cores aqui em cima. Vamos colocar em alta qualidade, você vai ver a diferença. Aí já melhorou, tá vendo? O azul já apareceu bem melhor aqui em cima. Então, aqui você pode mudar a qualidade. Aí aqui na parte de baixo, onde aparece o nome do computador e o nome do usuário que está conectado, você pode clicar que ele vai aparecer uma mensagem. Veja, você deseja iniciar um chat ou uma transferência? Se você clicar em sim, ele começa um chat. Se você clicar em não, ele vai abrir uma tela de transferência de arquivo com aquele computador. Sim. Então, olá, tudo bom? Você pode interagir aqui na hora com o usuário. Assim como você pode abrir a transferência de arquivo e enviar um arquivo para ele lá. Nesse momento, você vem no desktop aqui, eu quero enviar um arquivo tal para o desktop dele. Da Send já vai aparecer lá para ele. Essa é a ideia. Vamos sair e vamos continuar a aba funções. Tem o chat, então você pode conversar com o usuário aqui. Deseja bloquear do usuário responder, ou seja, você pode só mandar uma mensagem para ele e acabou. Ele não responde para você. Você coloca não, aí ele vai interagir com você. Olá, tudo bom? Então aqui nós temos um conjunto, né? Ele abre um formulário MDI aqui para você, que o que é? Você pode colocar várias conversas aqui nessa tela, de todos que você está interagindo. Você pode chamar
Aí aqui você pode fazer um acesso remoto na máquina, tá vendo? Na hora. Já faz um acesso remoto com ele, ó. Ele mandando de volta para você. Você vem aqui, aí tá aqui. Você pode iniciar um compartilhamento do desktop. Você compartilha o seu desktop para o usuário. Aqui separa o compartilhamento. Caso tenha webcam na máquina sua e no dele, você pode ligar o áudio e o vídeo para estar interagindo com ele. Para ele estar te vendo assim, você vê ele também e escutar o que ele tem para falar. Essa parte de chat é bem legal. Aí tem a parte de executar. Então você pode executar um site lá para ele. Vamos executar o site do UOL para ele. Assim como você pode executar um Word, WinWord. Você coloca aqui um WinWord, ele vai executar o Word lá para ele. Ou você coloca a calculadora, Calc. Então você vê que aqui vai aparecer aqui em aplicativo e o site vai aparecer o que está aberto lá para ele. Tá vendo? Ó? UOL e o site da UOL. Veja. Então eu vou lá no remoto, dei um Ctrl D, chamei o remoto, né? Aí tá lá, tá carregando o UOL. E assim como chamou a calculadora, que eu executei o comando calc. Deixa eu minimizar aqui, tá aqui. Calc e o site UOL. Então executar serve para isso. Setup, nós podemos disparar instalações remota de softwares ou até de instalação do Acronos. Então normalmente para o Acronos aqui nós selecionamos os computadores, adicionamos, selecionamos o setup que nós queremos disparar para a máquina. Por exemplo, está aqui na área de trabalho, setup. Aí, Acronos cliente, reiniciar, copiar o arquivo para lá e não autenticar, porque eu já estou logado como administrador na máquina. Então, clique aqui, ele já vai instalar, mesmo que não esteja o Acronos instalado na máquina. Só delas estarem no domínio e nenhum software para bloquear a instalação. Tem alguns softwares que bloqueiam a instalação, por exemplo, o antivírus. Você clica aqui e ele já vai instalar o Acronos do zero ou simplesmente atualizar caso já tenha uma versão na máquina. Então esse é o setup. Detectar, ele detecta os computadores desse grupo. Então, por exemplo, aqui grupo Acronos. Na realidade, esses computadores estão num domínio, por exemplo, chamado Acronos. Então, se esses computadores todos estiverem num domínio chamado Acronos ou num grupo de trabalho chamado Acronos, quando você clicar aqui o detectar, ele já vai adicionar os computadores novos aqui que tem neste grupo. Ele simplesmente o mesmo que o Windows faz aqui em redes, sabe? Aqui em rede, ele mostra todos os computadores que estão na rede. Ele faz o mesmo aqui, ele detecta os computadores que estão lá na parte de rede e adiciona aqui nesse grupo em questão. Popular. O popular, o que ele faz? Ele pega os perfis ativos aqui do servidor, né? Os bloqueios que nós criamos e envia essas configurações. Para não ter que ficar enviando quando conecta, você já pode fazer, assim que fizer alguma alteração, você envia aqui na hora, nunca mais vai precisar enviar esses perfis, porque eles já ficam salvos lá na máquina, assim você tem tempo, você tem um ganho de tempo na conexão do usuário. Ele conecta, já carrega o perfil e já está tudo bloqueado bem rapidamente no usuário. Então essa é a parte popular. Transferência, é a transferência de arquivo, bem simples, né? Tá até legal o Supervisor 2012, que foi melhorada, o visual e o design todo e a usabilidade, né? Tá bem fácil de usar no Supervisor 2012 para os professores, mas aqui para o pessoal de TI, talvez que não vão utilizar muito. Se quiser utilizar, basta selecionar o arquivo que ele quer enviar, né? Ele seleciona o arquivo que ele quer enviar para a máquina cliente e se ele quiser enviar para a área de trabalho, seleciona os computadores que ele quer enviar e dá enviar arquivo aqui. Aí ele pode acompanhar nos relatórios aqui quais estão sendo enviados. Assim como também ele pode vir aqui e receber arquivos. Então ele envia autorização para essas máquinas que estão selecionadas e lá eles vão abrir uma telinha para recolher esses arquivos. E esses arquivos vão vir aqui para o servidor em função da pasta que nós definirmos aqui, tá vendo? Então todos os arquivos que o pessoal enviar de volta vai cair dentro dessa pasta Administrator, User Administrator. Pode vir aqui em desktop ou numa pendrive, por exemplo, selecionar uma pendrive aqui e dar enviar autorização. Selecione antes e depois envie autorização. Aí tudo que eles enviarem de volta vai cair dentro dessa pasta aqui. Então a transferência de arquivo é basicamente isso. Mac. Aqui nós podemos definir bloqueios e popular esses bloqueios para os computadores Mac da rede, Macintosh. Então aqui podemos bloquear sites, programas no Macintosh, alterar a senha
de configuração lá. E depois de tudo configurado, aí podemos enviar, escolher o grupo, né? E enviar o perfil para os computadores. É o mesmo que o popular aqui do Windows, né? Só que aqui você já tem tudo numa tela só. Você configura o perfil, né? Aqui é o perfil do Windows. E aqui você popula o perfil do Windows. Nesse daqui é do Macintosh. Você configura o perfil do Macintosh e popula os perfis do Macintosh. E aqui tem um relatório de retorno, quais conseguiram enviar ou não. Essa é a ideia do Macintosh. Aqui nós podemos desligar e ligar a internet, ou seja, realmente desliga lá na camada de rede a internet do computador. Assim, se ele tentar usar qualquer tipo de navegador, o navegador que ele criou, o Excel, o Outlook, qualquer navegador, não interessa, ele vai bloquear a internet mesmo, ele não consegue navegar pelas portas da internet, 443, 80, ele desliga a internet. Aqui ele desliga a rede, ele desliga a maioria das portas, ele bloqueia todas as portas de comunicações, exceto as que o Acronos utiliza. Assim ele não consegue mexer nada na rede, ele vai ter que trabalhar localmente e depois o Acronos pode ligar a rede novamente. O WinLogoff, ele faz um logoff do Windows, ele desconecta a máquina e volta para a tela lá, Ctrl+Alt+Del do Windows, para você estar logando com o usuário local do computador ou do domínio seu. Então ele faz um logoff do Windows aqui, dos computadores, né, que nós selecionarmos. Aqui ele liga a rede, tá vendo? Então esse web on, ele é o oposto do web off. Então ele liga a rede de novo e o rede on é o oposto do rede off. O compartilha, ele utiliza recursos do Active Directory, ou seja, depois na parte de configurações aqui vocês vão entender melhor. O professor em questão aqui que está logado aqui no servidor, o administrador no caso, poderia ser o professor Carlos, Antônio, aí vai ir até aqui, né? Assim como ia atualizar aqui. Essa pasta aqui é uma pasta remota no servidor AD, onde esse professor em questão aqui, que está logado na máquina, tem permissão. Assim, o que acontece? Nós podemos, de forma dinâmica, compartilhar uma pasta para o aluno. Então, vamos supor que eu tenho 50 pastas aqui dentro, mas eu não quero que os alunos tenham acesso às 50 pastas. Eu posso pegar uma delas, entrar nelas, né? Criar outra pasta aqui, xxx. Ok? Então, eu posso compartilhar aqui para o aluno essa pasta e colocar aqui algumas provas, alguns exercícios. E o que eles quiserem enviar de volta, né, de exercício resolvido, eu coloco aqui. Então, fica prático. Só iniciar o compartilhamento. Os alunos vão poder baixar esses arquivos quando eles quiserem e fazer o trabalho e retornar os arquivos quando quiser. Assim como foi feito um trabalho na parte de transferência para os professores, vocês vão ver que no Supervisor 2012 essa parte de compartilhamento de arquivo no Supervisor 2012 para os professores está bem mais prático, bem mais dinâmico. Pode arrastar e soltar os arquivos, atualiza automaticamente, então está bem mais evoluído para os professores essa parte aqui, que realmente eles utilizam no dia a dia. E o pendrive, aqui você pode ligar e desligar o pendrive. Então você tem um status aqui, tá vendo? De pendrive e teclado, você pode ligar e desligar o pendrive na hora do aluno em questão. E aí a aba funções é isso.